E aí, pessoal, beleza? Aqui é a professora Lívia Borducci e hoje a gente vai falar sobre língua e variação. Bom, o que é a língua? A língua é um sistema abstrato de sinais comum a todos os indivíduos de uma sociedade. Então, para a gente entender nessa definição, vamos primeiro pensar em o que seria um sistema abstrato, né? Eu trouxe um exemplo de sistema aqui para a gente ver o sistema solar. Então, no sistema solar, aqui nessa imagem, a gente tem o Sol, e em relação ao Sol, a gente tem a posição de vários planetas, certo? Cada um a uma distância entre si, uma distância do Sol, certo? Exercendo uma força em relação ao outro. Isso é um sistema. Se nós retirarmos algum planeta dali, a gente pode causar o fim desse sistema, o caos. Por quê? Porque em um sistema, um elemento depende do outro e eles estão organizados, certo? E a língua é assim também. Na língua, a gente tem elementos que dependem uns dos outros e também estão organizados de alguma maneira. Por exemplo, a gente não pode simplesmente em uma frase alterar a posição do jeito que a gente quiser do artigo, do substantivo, do verbo, do adjetivo. Por exemplo, a gente não pode falar menina A bonita é. Se eu falo isso, um falante da língua vai falar: meu Deus do céu, que frase é essa? Porque eu inverti a posição dos elementos dentro do sistema, certo? E a língua até permite que nós façamos algumas alterações na posição dos elementos, mas na escrita, por exemplo, ela nos obriga a fazer uma marcação ali com a vírgula. A gente vai falar disso quando formos falar sobre pontuação. E na fala, nem sempre, nem toda alteração é possível para manter o sentido. Então, assim como eu não posso simplesmente retirar um planeta do sistema solar, que ele vai perder essa organização, a gente também não pode simplesmente alterar a língua ao nosso bel prazer. Por quê? Porque a língua, ela tem como objetivo final a comunicação. E ela, como sistema, tem que ser comum a todos os falantes, ou seja, todos os usuários da língua têm que dominar, conhecer as regras desse sistema para poder se comunicar. Lívia, mas são aquelas regras gramaticais? Não, não são aquelas regras. São regras que a gente internaliza quando a gente começa a utilizar a língua, a compreender e a falar lá na infância, certo? Essas regras do funcionamento do sistema já estão internalizadas. O que a gente vai ver depois são as regras gramaticais dessa organização, certo? E além de ser um sistema, que está aqui nessa definição, na definição também nós dizemos que esse sistema tem que ser comum a todos os indivíduos de uma comunidade. Por quê? Porque se o indivíduo da comunidade não dominar o sistema, não vai haver comunicação. Olha esse exemplo, a moça fez um jantar, um almoço, né, uma refeição para o rapaz, e ela queria saber se ele gostou ou não dessa refeição. E aí a resposta dele, o comentário dele sobre a refeição é: mi è piaciuto il pranzo. E aí? Ela não domina esse sistema, ela não conhece esse código, o italiano. Ela não entende se ele gostou ou se ele não gostou. Não houve comunicação. Por isso que para haver comunicação, todos devem conhecer o sistema. Bom, e a língua como sistema abstrato, em um determinado momento, ela se materializa, né? Nós temos a sua manifestação concreta quando nós usamos a língua, seja na escrita, seja na fala. A escrita e a fala são duas situações de uso da língua em que a gente manifesta concretamente a língua. E aí você pode me perguntar: Lívia, mas e a linguagem da internet? Né? Porque é uma linguagem escrita que busca se aproximar da fala, do oral. Sim, a internet tem essa fronteira entre o oral e o escrito bem enfraquecida, certo? Então a gente tem aí uma linguagem escrita com bastante características do oral, beleza? E aí
nós vamos pensar, será que todo mundo usa a língua da mesma maneira? A manifestação concreta da língua, a escrita e a fala, é a língua em uso. Será que todo mundo escreve e todo mundo fala da mesma maneira para haver comunicação? Para a gente começar a pensar sobre isso, vamos olhar para essa tirinha do Chico Bento. A professora, no primeiro quadrinho, a gente tem uma fala da professora do Chico. Olha, Chico, Maria tinha 1 dúzia de goiabas. Ela comeu 10. Com que Maria ficou? Vejam que a professora estabelece todas as concordâncias, né? Utiliza aí uma variedade culta da língua. O Chico responde, com uma baita dor de barriga. Então vejam que a maneira que a professora do Chico utiliza a língua é diferente da maneira que ele utiliza. E a nossa sociedade, ela é marcada por diferenças sociais, culturais, regionais. E a língua, ela representa essas variações, certo? E essas variações são chamadas de variedades linguísticas. Então, variedades linguísticas são esses diferentes usos da língua, dependendo das diferenças sociais, culturais, regionais e outros tipos que a gente vai ver também. Então, olha lá, variedade linguística. As variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta em razão de questões, condições sociais, culturais e regionais nas quais ela é utilizada. E aí a gente tem diferentes fatores que vão influenciar no modo da gente usar a língua, do modo da gente se expressar numa língua. Idade, a gente percebe claramente que os adolescentes usam vocabulário, estruturas muito diferentes dos adultos. E esse é um tipo de variação linguística que tem um objetivo. O adolescente não quer que o adulto entenda o que ele está falando. Então, é justamente para impedir a comunicação com o adulto em que se desenvolvem gírias, por isso que o adolescente fala de uma maneira diferente, que é justamente para o adulto não entender, para não haver comunicação mesmo. O sexo, homens e mulheres falam diferentes. Local de origem, dependendo do lugar, da região em que a pessoa nasceu, em que ela vive. A profissão também carrega o que a gente chama de jargão, que são variedades linguísticas específicas de uma determinada profissão. Classe social, se a pessoa tem um poder econômico maior ou menor, isso vai alterar também a maneira de uso da língua. O nível de escolaridade, grupo social, a região, tudo isso vai alterar a maneira como o falante, o usuário da língua, ele vai falar ou até mesmo escrever. Como a gente viu na tirinha ali, a gente tem uma escrita que está representando a fala do Chico Bento. Olha lá, com uma baita dor de barriga, mas é possível também que alguém escreva, já que ela fala dessa maneira, que ela também escreva e registre essa variante da língua, certo? Então, nós temos aí 4 tipos de variação linguística. Pessoal, esse assunto, variação linguística, é muito importante. Em todo ano, nos últimos 10 anos da prova do Enem, nós temos ao menos umas 4 questões que abordam essa temática. Então, a gente entender o que é variação é essencial para a gente matar aí umas 4 ou 5 questões da prova e ainda umas outras que acabam abordando, tendo um viés aí falando sobre a língua e variações da língua. Então, olha lá, a variação sociocultural é a diferença que existe no uso da língua de acordo com o grupo social do falante. Então, se a pessoa é uma pessoa que tem maior poder aquisitivo, normalmente essas pessoas estão relacionadas a um maior grau de escolarização e por isso elas usam uma variante que nós chamamos mais próximas da variante culta, da norma padrão, aquela da gramática, do dicionário, que está relacionado com a escola. Quando a pessoa tem um menor
um menor poder aquisitivo, normalmente a gente tem uma relação com menor nível de escolarização. E aí essa pessoa vai usar uma variante mais distante daquela que a gente encontra nas gramáticas, nos livros, nos dicionários. A variação histórica está ligada às mudanças que ocorrem na língua com o decorrer do tempo. Então, nós tínhamos, por exemplo, a palavra vossa mercê. Com o passar do tempo, ela passou a ser vós-me-cê. Com o passar do tempo, você. E hoje a gente já tem praticamente uma sigla que é o VC, que é utilizado na comunicação, né, nos meios de informática, com internet. A variação geográfica é aquela que está relacionada à fala dos habitantes em diferentes regiões do país. É o que nós chamamos de regionalismo. Então, um falante do sul do país tem um sotaque, né, que as pessoas falam, bate, como está? A gente tem um ritmo diferente da língua, a escolha de alguns vocabulários. No sudeste do país, nós temos, por exemplo, o R do paulista, porta, do interior de São Paulo, porta, do carioca, porta. Nós temos marcas de vocabulário também, por exemplo, no Nordeste, oxente. Então, a gente tem muitas marcas no país. O Brasil é um país imenso e cada região a gente vai ter variações tanto no ritmo da fala, quanto na escolha vocabular. O que em São Paulo é mandioca, no Rio de Janeiro é aipim, né? No Nordeste é macaxeira. Então, a gente tem escolhas vocabulares para diferentes regiões. Isso é variação geográfica. E nós temos a variação situacional, que está relacionado ao contexto de fala, a adaptação da fala e ao estilo dela. Se eu estou, por exemplo, em uma situação de entrevista de emprego, eu vou buscar utilizar uma variedade linguística, uma variante mais próxima da norma culta, da variedade padrão. Agora, se eu estou sentada batendo papo com os meus amigos, eu não preciso de toda essa formalidade. Então, a gente pode utilizar uma variante mais informal, ok? Dialeto, palavrinha que a gente vai encontrar em muitos momentos, está ligado com a variedade de uma língua em uma região, em um território. Aqui a gente tem um mapa marcando, ó, diferentes dialetos. Nortista, baiano, brasiliense, aqui no interior de São Paulo, caipira, lá no sul, gaúcho, certo? Pessoal, essa foi a nossa primeira aulinha aí sobre variação linguística. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre variação, beleza? Até mais! Tchau, tchau!